Então, se você vai para uma entrevista de emprego e diz tchau, acabou. Tipo assim, acabou. Oi, Deus. Marcela. Olá, tudo bom? Boa tarde. Então, bem-vinda, Marcela, tudo bem? Tudo bom? Bom dia para todo mundo, ou boa tarde. Oggi, come hai detto bene, parleremo in portoghese, magari fra 15 giorni ou um mese possiamo fare anche in italiano. Então vamos lá, vamos no português. Bom dia para todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui, estar conversando com vocês. Então vamos lá. Eu É, sei que você já se apresentou, mas de repente o meu público eles não ouviram. Então, se você não, conseguir se exato. apresentar rapidamente. Claramente, quem é a Marcela, eu já fiz uma introdução que você é especializada no trabalho da Itália, é coach de carreira também, mas explica melhor exatamente para quem não te conhece, o que que você faz. Então, tá bom. Então, meu nome é Marcela Oliveira, eu sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. Eu cheguei aqui na Itália mais ou menos 10 anos atrás, e eu vim passar férias e fiquei. Então, assim, sem planejamento nenhum, que é aquilo que eu não aconselho para ninguém. Eu sempre digo para vocês, planejem e comecem já. Se o teu objetivo é vir aqui para trabalhar na Itália, comece já a se programar, nesse caso, no Brasil, antes de vir. Então, eu dou toda a consultoria, todo o suporte a 360 graus, seja na decisão do que eu quero fazer na Itália, seja na no programação, né? Como é que eu faço para, o que que eu plano de ação, seja toda aquela parte de como fazer currículo, como fazer a carta de apresentação, etc. Então, eu tenho um curso e também dou consultoria, me especializei nisso e eu fiquei muito, muito, muito feliz em conhecer a Fabiana. Porque, gente, o pessoal fica emocionado aqui em conhecer você. Porque ela é professora de italiano business, que essa é uma coisa mais rara aqui, né? Então, eu fiquei realmente muito feliz, né? A gente vai fazer outras lives, a gente vai conversar bastante. Mas então vamos, a gente falou, vamos combinar e vamos falar sobre a cultura do trabalho, né? Porque é um Exato, exato. tema. É um tema muito importante. Eu queria falar também que falando exatamente da cultura, hoje a gente vai falar sobre cultura, e foi exatamente esse o tema que eu tomei a iniciativa de escrever para você, porque eu vi que o seu perfil era diferente, que você falava muito sobre esse tema da cultura. E eu também, por isso que eu gostei muito, assim, dos seus ensinamentos, eu concordava, assim, concordo com tudo que você explica, porque parecem coisas simples. Ah, falar da cultura, mas eu quero saber mais sobre gramática, no meu caso, né? Gramática italiana, etc. Mas tem um impacto muito grande na hora de se mudar para a Itália, né? E eu gostei muito que você falava muito, e você fala, né, muito sobre isso. É, Exatamente. É que é a mesma coisa, Marcelo, quer saber que foto eu vou colocar no currículo. Ok, mas você precisa saber quem é a pessoa que vai estar lendo o teu currículo. O que é que ela quer, o que é que ela vai olhar, como é que ela vai interpretar aquilo que você colocou, né? Essas são coisas importantes e chaves. Por isso que eu bato tanto na cultura. Porque às vezes a gente vai estar discutindo hoje, né? Porque às vezes a gente pode se prejudicar sim por aspectos culturais. Eu já tive e eu comecei a falar sobre cultura, eu vou dizer por quê. Porque muitas pessoas chegavam para mim dizendo: "Ó, Marcela, até consegui trabalho, mas depois me demitiram ou eu pedi demissão". Teve olha, uma cliente que ela começou a trabalhar, a gente ficou bem feliz, depois ela pediu demissão. Eu falei, mas por quê? Né? A gente faz todo um trabalho lindo para você encontrar trabalho, mas eram aspectos culturais. Então, eu comecei, né, na minha prática, que eu já estou há 7 anos trabalhando com isso, eu comecei a. 7 anos, gente, eu tenho 24 anos, só para avisar para todo mundo, né? Tipo, 7 anos trabalhando, o pessoal pensa quantos anos que ela tem. 24. Então, durante o meu trabalho, eu observei que esse tema é um tema-chave, né? Por isso que a gente vai estar falando aqui sobre isso hoje, né? não, pois é muito importante porque são estas as coisas assim da vida, né? As coisas da vida são assim, relações humanas, né? Entre colegas no trabalho, o seu dia a dia.
Então, por exemplo, falando exatamente do dia a dia, acho que o primeiro, talvez, impacto é que na Itália você tem que usar o lei para todo mundo que você não conhece. Então, assim, não é o lei só para os nobres aí, é o lei para todos. O lei quando você Exatamente. vai num bar, no café, quando você vai no supermercado, e esse lei, quando você traduz, seria o ela, mas não é que é só para as mulheres, é usado como formal, então mesmo que tiver um homem, assim, é sempre lei, e tem que lembrar de usar sempre a terceira pessoa, né? Então, Pessoa. conjugar todos os verbos na terceira pessoa. Isso já é uma coisa um pouco impactante, não só para os brasileiros, eu acho um pouco para os americanos todos, seja norte e sul, que são mais assim de usar o tu, né? E mais informais, aí essa é uma coisa mais, acho, a É primeira, né? verdade, Você é concorda? verdade. E os italianos, assim, isso é uma questão muito importante porque eles se ofendem. Tipo, porque Uhum. quando você não conhece a pessoa e você usa o tu, é como se você estivesse faltando com respeito, como se você fosse inapropriado. Então, se você vai para uma entrevista de emprego e diz tchau, acabou. Tipo assim, acabou. Você, né, Exato. você pode ser um gênio do nem sei o quê, mas assim, acabou. É visto realmente como. Gente, e foi tão engraçado, inclusive eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu, na minha antiga cidade, eu me lembro que um senhorzinho, ele chegou para mim todo feliz da vida, muito simpático, né? Aí ele falou com o meu cachorro e ele deu tchau para mim. Mas ele deve ter uns 80 anos, ok? Aí eu respondi como tchau. Gente, acabou ali. Ele se sentiu ofendido. Então, inclusive, eu digo aqui porque muitas vezes, tipo, inclusive eu posso dizer uma regra geral, e daí você concorda comigo, né? Você pode dizer também a tua. Aquilo que eu quero dizer é que aqui a gente tem muito aquela coisa de posição. Então, assim, por exemplo, se a pessoa é mais velha que você, ou dentro da empresa ela está numa posição superior que a sua, e nesse caso não necessariamente ligada à idade, ela pode, inclusive, né, tem professores que eles podem dizer tchau, né, eles podem usar formal, informal, mas você não pode. Porque muitas vezes as pessoas, não, Marcela, mas a pessoa falou, me ha dato del tu. Cara, não importa, não importa. Né? Ele se sentiu à vontade porque é um senhorzinho, mas eu tenho que responder dando de lei. E aquele ali foi bem traumático, porque a gente saiu de 0 a 100. Ele tava feliz. E eu nem me lembro o que ele falou, mas, tipo assim, como te lo permite, qualquer coisa de dizer. Porque, assim, como é que você se permite de dizer uma Uau! coisa dessa? Tipo, ele saiu feliz de me Uau! encontrar o meu cachorro para dizer assim, ó, o que é isso? Por que você tá faltando de respeito comigo? Gente, eu devolvi um tchau, né? Exato, Trauma. exato. Porque exatamente, sim, o tchau, não é que não se pode falar, o tchau sim, mas ele é informal e muitas pessoas acham que não sabem que o tchau é informal. Você pode usar, mas se eu falo buongiorno, posso falar buongiorno para minha mulher, para meus. Claro, o buongiorno é tipo, ele é usado para os duas, né, informal e formal. Buongiorno, buonasera, mas aí tem, por exemplo, o salve. O salve seria como um tchau, aí eles podem usar, né, para quem não sabe. Vocês podem usar o salve no lugar do tchau, que é muito, muito comum. E eu acho, esse exemplo foi muito bom, porque muitos alunos meus ficam com vergonha eu não falo bem, eu cometo alguns erros gramaticais. Olha, não é isso que importa tanto. É exatamente esse exemplo que você falou. Se você sabe a gramática, perfeita, sabe tudo, mas aí chega e fala um tchau, aí não adianta nada. Claro. Assim, ó, ninguém nunca ficou ofendido comigo aqui na Itália porque eu cometi alguns erros de verdade. E assim, às vezes até no trabalho. Né? Tipo assim, gente, até português a gente é. No meu caso, que é a minha madrelíngua, até em português, às vezes eu digo umas coisas que é só, né? Tô 10 anos fora. Então, às vezes acontece. Mas assim, ninguém nunca ficou ofendido. Na verdade, ninguém nunca ficou ofendido aqui na vida. Mas aquele senhorzinho. Olha, porque imagina, tipo, ele tem a sua idade, então imagina como era antes. De repente, aqui hoje, tem empresas que você trabalha que eles dizem, ó, eu te dei a modelo tour, então assim, é muito informal.
Mas com certeza ele é da parte do grupo de pessoas, né, que segue realmente ao pé da letra. Ele ficou muito ofendido, muito mesmo. Exato. Quem não conhece, que não tem muita, vamos dizer, interação com estrangeiros ou com outras culturas, não sabe que isso não é igual no mundo todo. Talvez ele pensa, não faz por maldade, ele pensa que também, né, no mundo todo, a lei é o formal, que você não pode usar essa linguagem. Então, assim, às vezes a pessoa fica ofendida, por quê? Mas enfim, tem que ter também, de se colocar no Sim, lugar do outro e entender, né, sem dúvida. o porquê disso. E eu me lembro, assim, que eu fiz a universidade, eu fiz meu mestrado aqui, e eu sou uma pessoa muito espontânea. Então, quando eu chegava, que chegava os professores, eu tchau! Aí eles diziam, não diz tchau. Aí eu comecei a dizer, buongiorno! Tipo assim, com toda a felicidade do mundo, mas substituindo. É um salve já resolveria. Mas Exato, aqui falou um salve resolveria para o senhorzinho. Exato, salve resolveria. já. Eu não gosto de salve, porque parece, não sei. Eu não gosto porque é um problema meu, tá? Eu não uso salve. Mas eles usam e salve é normal, já resolveria. O tchau fica o Sim, o problema deles. buongiorno. Você gosta muito de usar buongiorno, pode usar buongiorno. Exato. Esse é o Exatamente. buonasera, né? E eu me E, lembro que esse professor, que ele não sabia mais o que fazer comigo, né? Ainda bem que ele era muito simpático. Aí ele veio para mim e me explicou, olha, Marcelo, se você der tchau, começar a trabalhar e der tchau para l'amministratore delegato, que seria o CEO da empresa, o diretor da empresa, você der um tchau, eles vão demitir você na mesma hora. Aí depois que ele falou, deu essa ameaça, eu entendi o recado. Então eu comecei a dar bom dia para todo mundo. Encontra cachorro é bom giorno, entendeu? Encontra criança é bom giorno, sabe? assim, ó, tá segura, claro. Exatamente, mas é isso que eu geralmente, eu não sou professora de italiano, é ela, mas eu tô falando da minha prática. Eu geralmente, assim, ó, eu uso como prática, eu dou de lei para whatever. Todo mundo, Claro, sim, sim. todo Sim, mundo. sim, E sim. daí depois a gente pode dar o upgrade, ou downgrade, nesse caso. Não, pois é. E outro exemplo, eu posso falar de mim mesma, porque eu já estou há alguns anos fora da Itália. Como falei na introdução, eu trabalhei para diferentes empresas, mas também em diferentes países. Eu vivi em diferentes países. Então, no total, eu diria assim, eu voltei por pouco tempo nesses anos, mas faz 10 anos que eu não volto para a Itália. Então, assim, quando eu voltei, as 2 semanas, eu cometi os mesmos erros que os estrangeiros fazem. Porque você imagina, então, tá bem fresco assim isso na minha cabeça, até que foi ótimo essa live de cultura, porque são coisas que aconteceram comigo. Eu, por exemplo, cheguei muito de abraçar, né? Porque eu estava em Portugal, eu antes estava na Argentina. A Argentina, sim, abraçam e beijam muito mais que os brasileiros, o tempo todo. Temos aqui também a Marina Argentina. São muito calorosos, não sei se fala, calorosos, assim, de Calorosos. afetuosos. E então eu cheguei assim, né? E aí já, ok, Aqui é Fabiana. don't touch me, please. E que isso daí, obviamente, claro, não no nível dos brasileiros, assim, para vocês terem uma ideia, eu participei de uma, porque eu faço parte de um grupo do consulado, e eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu participei desse grupo, eu conheci vários presidentes de associação. E eu estava muito tempo aqui na Itália e eu estava sem contato com os brasileiros. Então, foi até um susto para mim. Ela dizia, oi, tudo bom? Gostei de você. Ah, vim passar o final de semana na minha casa, tem um quarto da minha filha. Eu tinha, tipo, meia hora de conversa, ela estava me convidando para casa, passar as férias na casa dela, no quarto, entendeu? Na casa. Isso daí é uma coisa assim aqui na Itália que não existe. Né? A gente não passa de zero a É mil. difícil. É bem difícil. Eu agora, eu queria também falar sobre isso. Eu estou no sul da Itália, na Sicília. Então, assim, o sul da Itália é mais parecido com o brasileiro, vamos dizer, com o Brasil. A cultura, assim, uma cultura mais aberta. Eu fui acolhida muito bem aqui, assim, eles, como já sabem que eu sou do norte, me tratam como estrangeira, né?
E, e eu senti, não sei se porque eu tive sorte, mas eu senti um povo muito mais assim, de querer saber sobre você, se você está bem, se você está vivendo bem aqui. Já convida, vamos comer pizza, vamos fazer isso. Eu, por exemplo, mal conheci uma pessoa, foi uma amiga de um amigo, mas enfim, não conhecia a pessoa. Aí ela falou, vou te buscar no aeroporto. E em Gênova, nunca isso aconteceria. Nunca, nunca ninguém em Gênova assim, Sim. eu vou te buscar no aeroporto sem você conhecer. E logo depois vou te apresentar minha família, minha irmã, meus amigos. Já virei amiga dos amigos dessa pessoa. Então, assim, me senti mais no Brasil Sim, aqui. é verdade. E uma coisa que eu tenho observado, assim, que eu tenho clientes em todo lugar da Itália e também tenho a minha experiência aqui, depende muito da região. Então, eu observei que quando as cidades elas são pequenininhas que não seja tipo muito em montanha, coisas assim, elas geralmente elas criam uma, por exemplo, eu vivi quase 10 anos na mesma cidade, então ali, tipo, as vizinhas de casa, quando eu ia viajar para trabalhar, elas me abraçavam, porque ia dar saudade, só pode, entendeu? Hum, Falei, não, que volto, fofas. eu volto, né? Não, não vou para nunca mais voltar. Eu vou. Então elas eram bem fofinhas, bem queridas. Então eu vejo que cidades pequenas, eu vi que muitas pessoas que viajaram para cidade pequena tiveram essa sensação. E que é diferente, por exemplo, de Milão. Então, Milão, quando você está saindo de casa, Sim. a pessoa se espera, vou esperar ela sair para não ter que dizer oi. Tá, não sai de casa, Hum, espera você sair dessa escada, sim. depois a pessoa desce. E que depende também, por exemplo, eu estou numa cidade bem turística, tô vivendo no centro de Como, e daí o pessoal tá acostumado com turista, né? Então aqui o pessoal com um sorrisão, por mais que a gente seja no norte, o pessoal com um sorrisão, é aberto, pergunta como é que você tá, como é que vai o cachorro. Porque, obviamente, eu e o cachorro todo mundo já conhece aqui, né? Ele é famoso. Eu vi que ele tem um Instagram até. É claro. Famoso ele. Muito bom. Exato, exato. Não, isso é importante também falar isso, que quando o brasileiro decide é, se morar na Itália, a cultura não é assim que a gente pode ir também com o brasileiro, são todos assim. É diferente, né? Principalmente a maior diferença que a Itália tem é essa distinção entre norte e sul. Essa é uma distinção muito grande. Também você sabe melhor que eu para decidir que tipo de emprego você está procurando, né? Porque o norte é mais industrializado, onde ficam mais as indústrias, as grandes indústrias, né? E o sul é mais assim de agricultura, turismo, tem, claro, indústrias, né? Não vamos falar que não tem, tem, claro, mas não é tanto assim como a região Lombardia, por exemplo, que é a região de Milão, né? Então, Exatamente. também. Então, isso é como a gente sempre fala, a gente está falando de cultura, mas não para criar estereótipos, né? Exatamente para a gente abrir, enfim. Tem coisas que é forte, tipo, como a gente falou, da área de lei, a gente aí não tem como negociar, né? Essa é uma regra que Uhum. existe. Mas isso também vai muito de como você. Eu vejo que quando a gente vem para a Itália, que eu falo da brasileira, a gente tem que entender que a gente está vindo para um outro país que tem uma outra cultura. Então, se eu gosto muito do Brasil e amo a cultura brasileira, então eu fico no Brasil. Porque eu não posso viver o Brasil aqui na Itália. Eu não estou dizendo para a gente deixar de ser quem a gente é. Eu vou dizer assim, eu sou bagunceira, eu sou expressiva, eu sorrio, eu falo com todo mundo, né? E, tipo assim, muito mais do que os italianos. Obviamente, eu não deixei de ser quem eu sou. Mas eu entendo que eu estou dentro de uma cultura. E essa cultura, ela vai ter regras. E os italianos, né? Senhor Jesus, né, senhora Fabi? Que vocês, né? Não sei, vocês inventam. Tem 400 milhões de regras de comida, né? Sim, a comida não é só que a pessoa pensa de viagem, turismo, é uma coisa só. Não, tem muito a ver com o trabalho também. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre pausa café, a pausa do cafezinho durante o trabalho, que é uma oportunidade de conversar com o colega, mas também de resolver talvez um problema que tem no trabalho.
E a gente fala, é melhor fare affari a stomaco pieno, né, estômago cheio, que estômago vuoto, não? Estômago vazio. Então, E- assim, são organizados em Milão muitos aperitivos, né, de trabalho. Não sei se É você já participou em alguns, acredito que impossível não, sim, né? você pode contar. Aí, inclusive, eu me lembro, o que que a gente vai fazer? Vai fazer na modalidade milanesa, tipo, primeiro tem o aperitivo, depois é o jantar. Né? Eu falei, gente, mas quem que Hum, come tanto desse jeito? Entendeu? Né? Então, assim, aqui, sem dúvida, sem dúvida. E isso daí, a gente não é só cultura do dia a dia, mas tem a ver com o trabalho. Eu me lembrei de Caio, ele inclusive falou na live, que logo quando ele começou a trabalhar, aí ele foi para Mensa, né? Que seria o refeitório aqui na Itália. Aí ele começou a dizer assim: eu quero aquele macarrão ali. Depois você pode colocar aquele pedaço de carne. Bota também aquelas verduras. Tudo no mesmo prato. A mulher se recusou, a mulher ficou paralisada. Tipo assim, ela não sabia o que fazer. Entendeu? Ela mas ela deve ter ido em pânico. Como que você tá pedindo macarrão junto com carne e salada, entendeu? Ela teve um ataque do coração. Aí depois ela sim, entendeu que ele tem que pedir uma coisa de cada vez. Então, haja prato. exato, Que tem uma muito sequência. pratos para lavar, muitos pratos para lavar. Mas isso daí Isso, cria choque cultural. De verdade. sim, Eu falo assim, gente, a mulher ficou bloqueada que ela não sabia o que fazer. Porque para sim. ela era uma coisa tão absurda, mas tão calma. Como é que eu vou organizar esse prato, entendeu? Claro, claro. Ou como quando eu faço um roleplay, uma simulação, por exemplo, no restaurante, um aperitivo, que seja assim, que tenha comida envolvida. Aí o brasileiro fala, e de contorno, arroz, né? Já Não. misturar com o prato, carne e arroz, carnes. E aí eu tenho que explicar, não, o arroz assim, não, para nós é o risoto, só temos o risoto, que faz parte do primo piatto, então tem que saber estudar bem, montar um menu. Em algumas aulas minhas, assim, o aluno monta o menu, o primo piatto, o segundo piatto, contorno, dolce, tem que saber a diferença, não é assim, eu coloco tudo no primo piatto, carne, peixe, sopa, segundo piatto é o que eu quero, não sei, arroz. Aí tem alunos que respondem, no estômago se mistura tudo. Claro, se mistura tudo, mas é Mas uma é uma questão coisa só cultural, né? cultural. É aquela, exatamente, é aquela coisa que a gente estava conversando antes. Se eu decidir vir para a Itália, gente, é assim, eu não vou discutir. Eu vou dizer também uma outra coisa aí, para chocar todo mundo. Aquilo que eu sempre falo é que aqui na Itália, não só você tem que ser competente, mas você tem que parecer competente, Exato. né? Exatamente, tem que parecer. É muito importante parecer, vamos dizer, honesto e que tem fiducia, né? Que você sinta, que você pode confiar na pessoa. Aqui eu vi muito isso quando eu também estou procurando apartamento. E aí era muito sobre, não, mas antes de falar sobre preço e tudo, vou ligar para ver até mesmo só ligar, porque às vezes não tem, né? Para ver como é, como me soa a voz da pessoa, muito sim, muito disso, de como parece, como você se põe. Exatamente. Com... E eu ainda vou acrescentar uma coisa. E imagino que isso daqui é bem forte também. Quanto mais a gente vai subindo, fica também muito forte. É como a gente se veste. Então, a estética. Como tá o teu cabelo, as tuas unhas, se você botou maquiagem, como é que tá a tua aparência. Não é que você seja obrigado a botar maquiagem, não, porque daí eu estaria, né? Nem sei, eu não gosto de maquiagem, não. Eu boto assim, ó. Beleza natural. A gente tá postando aqui na beleza natural esse ano, entendeu? Mas assim, é como você se Ótimo, ótimo. veste. Nem precisa, Marcela, realmente não precisa. Eu tô com Já filtro tá aí. suando, então já deixa pra lá, ainda bem que tá meio escuro. Então, assim, aquilo que eu tô querendo dizer é a tua postura, como você se veste, aí daí inclui também a segurança, né? Então, assim, é muito importante a gente parecer competente. Isso aí eu bato muito, porque se você não se veste adequado para a entrevista de emprego, você não vai passar. Tem vários Não, exemplos que eu sempre cito, assim, é um batom vermelho.
Eu conheço situações onde a pessoa botou um batom vermelho e ela não passou. Porque aqui eles. Ah, Marcela, mas é machismo. Não, mas é com os homens também. Então, assim, tem roupas. Vocês têm uma ideia? Então, Salute, saúde. graças. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tecido muda de acordo com a. Como é que eu posso dizer? Estação. É, com a estação. Tecido muda de acordo com a estação. As cores que Sim, você usa mudam de acordo com o ambiente que você está indo. Vocês estão entendendo? exato. Então, assim, os italianos não facilitam muita coisa, né, Fabiana? Né? Vamos descontar Tem, nela. tem essas coisas, exato. Você é a representante italiana aqui. I'm so sorry for you. É, sim, sim, não é verdade. Também no supermercado, não é que você pode ir no supermercado de qualquer jeito. Ah, mas eu só estou indo no supermercado comprar alguma coisa. Ah, não. Mesmo assim, se arruma um pouquinho. Não precisa ir para a festa de gala, mas se arruma um pouquinho, mesmo que seja Exatamente. só para ir no supermercado. Na Irlanda, eu encontrava eles, eu fiquei chocada, olha, eu tô vindo do Brasil. Eu encontrava eles com pijama e pantufa. Na Nova Os Zelândia pais, igual. Eu amei. os menininhos, né? Porque ali eles têm 400 milhões de filhos, tá? A família inteira ia com pantufa e pijama. Aqui na É. Itália, viraria atração turística, entendeu? Você não Não, pode, imagina, nunca. você não pode ir para o supermercado, como você bem falou, sandália havaiana, por exemplo. Sandália havaiana você usa na praia. Olha, a Carol dizendo, moro na Irlanda. Eu sei, eu fiquei chocada, porque eles eram todo mundo fofinho. Eu imaginei, todo mundo É, acordou, lembrou que tá faltando, Portugal também, acordou de manhã, lembrou que tá faltando ovos e leite, então vai a família toda assim, da forma que acordou. Muito confortável. Olha, exato. Na Nova olha, Zelândia Carol, igual. muito Eles iam confortável. com almofada. Eles traziam, vou na casa da amiga, vou levar a almofada, o travesseiro. E leva para o supermercado também. Tava de pantufa com travesseiro. Aí eu fiquei, Nossa, tava já pronta. que isso? Cara, não existe. Porque assim, gente, é aquilo que eu tô falando. E agora, sinceramente, 10 anos de Itália, eu acho bem fofinho. É legal essa coisa de dividir, né? Tipo, eu não vou dizer de ter regra, né? Mas assim, ter coisas no lugar, né? Então, assim, o batom vermelho, ele é sim para, né, para uma festa, para um aperitivo, não para ir para o trabalho, né? Então, é que eles têm o trabalho, mesmo que você vai trabalhar com moda, eles são muito neutros, né, Giorgio Armani? Inclusive, eu já vi aquele homem algumas vezes. Ele Hum? sempre que eu vi ele tá com a malhetina, né, com a camisa, que não é camisa social, preta. Não Uhum. é que ele tá todo florido por trabalhar em moda. Então, assim, o pessoal já tá preocupado. O pessoal tá morrendo do coração. Então, assim, Qual calçado ideal? Qual calçado ideal, Marcela? ele tá Você que está em assustando o Milão está muito pessoal. mais na moda que eu. Então, Eu. com moda. Então, o calçado, inclusive, ele pode ser confortável. Não é que você tem que botar sapato alto. Inclusive, dependendo de onde você for, sapato alto não é adequado. Então, você pode colocar um sapato social. Aqui a gente tem muitos sapatos, tênis, né? Sociais, que você pode É. usar para ir trabalhar. Então, assim, aqui também a moda e o conforto, eles andam juntos. Tá? Então, tênis, por exemplo, do dia a dia, eu ia mostrar, não é o caso mostrar os meus tênis agora, mas eu tenho vários tênis que eu trabalho, inclusive tem tênis que dá para usar, inclusive com roupa formal. Claro, tem que ser. Aí a gente vai falar até amanhã. Lembrando que aqui a gente tem muito tênis. Eu tenho um tênis para Tem. jogar tênis, eu tenho um tênis para correr, aí eu tenho um tênis para ir para academia. Eu tenho um tênis. Aí tem um mundo. Então, assim, porque cada tênis ele vai ter uma característica. Eu digo tênis para vocês terem uma ideia. Mas a forma dele, como ele é usado, é de uma outra forma. Mas sabe como é que eu descubro? Observando, siga. Uhum. Já parti para moda, né? Siga artigos de moda, acompanhe pessoas, vejam fotos, é isso que eu faço. Tá? Quando eu cheguei aqui na Itália, inclusive, quando eu olhava nas vitrines, eu disse assim, gente, eu odiava tudo.
de verdade, eu disse assim, que coisa feia. Hoje eu já gosto, é claro que depois eu aprendi a ter meu estilo, etc. Mas eu já gosto. Ai, que óculos estiloso, né? Então, eu já aprendi a ter o meu estilo, a gostar, a escolher, etc. Então, eu Exato. escolhi viver em Milão, né? It's my problem. Exatamente, exatamente. O meu namorado vai para a entrevista para TIM. Vai totalmente social ou esporte chique. Ok, qual é a regra geral? Vamos lá, vou dar a regra geral. A regra geral para ir numa entrevista de emprego é: você vai mais formal do que como iria trabalhar. Por exemplo, tem uma famosa, uma loja aqui que se chama Decathlon. Cada um Uhum. pronuncia como quer. Então, como se fosse Nike, loja assim, loja esportiva. A pessoa que vai trabalhar naquela loja vai trabalhar todo dia de quê? Aqui a gente chama de tuta. Vai trabalhar vai se vestir muito esportivo para trabalhar lá. Exato, sim, sim. Mas isso não significa dizer que eu tenho que ir esportivo para entrevista de emprego. Mas naquele caso, eu já posso colocar um jeans escuro, Uhum. né? E uma camisa. Então eu não vou colocar paletó e gravata, porque eu vou chegar lá e vou dizer assim, ó, tô entendendo. Então a gente tem que ir sempre um pouquinho mais formal de como eu iria trabalhar. Então o que eu aconselho? Passa na frente da loja antes, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Dá pra você ter uma ideia, os meus primeiros 6 meses aqui na Itália, eu trabalhei 6 meses aqui na Itália como garçonete. Eu nunca tinha trabalhado na vida nisso, né? Aí que eu fui, primeiro dia de trabalho, sapato alto. Os meus colegas rindo desesperadamente, né? Assim, Uhum. essa pessoa nunca trabalhou, porque você tem que botar o sapato baixo, você precisa ser rápida, você precisa, né, ter muita habilidade e dar conta do recado, né? Eu queria ser chique. Claro. Tem que saber, exato. Quando você falou camisa, eu acho bom falar que essa é uma dica boa. A Itália, eu acho que assim, se eu tenho Ai, que verdade. dar uma imagem à Itália, eu exatamente pensaria na camisa, mas a camisa social, né, que vocês falam. Tem muita loja de camisa e realmente é uma coisa que gostam, tipo, entrevista de empresa, camisa, seja para homem que para mulher. Camisa sempre é tipo, eu identificativo, o que eu penso quando penso nos italianos é a camisa social, aquela com coleto, né, os botões, e de manga comprida, isso sim, de manga Exatamente. comprida. E eles usam sempre, né? Inclusive no final de semana. Não é que eles usam só para trabalhar. Aí daí vai mudar a cor, né? De repente vai abrir um pouco mais, vai ser um pouco mais aberto, eles vão dobrar a manga. Então, tem razão, concordo. Camisa, para os homens aqui na Itália, eles devem só ter coleção, só aquela. É, é o armário cheio, assim, de cores, assim, tom sobre tom, exato. E eles abusam nas cores, né? Eu nunca vi, tudo colorido aqui. É abundância. Sim, O sim. pessoal feliz. Exato, exato. Aí a gente não falou, antes de esquecer, também de apresentação, acho bom para conectar com o Salve, que você falou sobre se apresentar, que eu fiz um vídeo sobre isso, quando você dá o aperto de mão na primeira vez, que você conhece alguém, mas mesmo que seja entre, sei lá, um grupo de amigos, não é para dar o beijo logo. Ah, olha, Fabiana, esse é o Mateu. Não posso dar logo o beijo, mesmo que seja entre amigos, eu dou o aperto de mão. E quando é a segunda vez, então a segunda vez, mesmo que seja um colega que você vê todos os dias, pode ser, né? Aí você dá o beijo, mas aí a diferença é que é do lado oposto. Que eu também tive essa. Eu falo porque cheguei aqui, imagina, 10 anos sempre do lado oposto, porque a Argentina, eu falo que a Itália é único, porque eu perguntei para todos, eu perguntei para espanhóis, para franceses, e para mexicanos, você me corrige se estou falando besteira, de português, mexicanos, argentinos, chilenos, todo do lado você começa à esquerda e depois vai à direita. E a Itália tem que fazer diferente. E aí confundiu.
Mesmo eu que sou italiana, porque formatei o meu cérebro para outros países, agora volto. Exatamente. É ótimo, ótimo ter lembrado disso. A regra geral, vamos sempre para a regra geral, depois tem as exceções. A regra geral é sempre don't touch me. Então, assim, você não vai tocar a pessoa que você não conhece. Você não vai abraçar. Você não vai beijar a pessoa, né? E nem tanto vai ficar tocando, né? Tem gente que, isso aí não quer dizer que todos os brasileiros são assim, mas tem gente que fala tocando, né? What é o problema, né? A pessoa gosta de tocar. Aqui os italianos não, tocar é uma coisa séria. Então, assim, a gente mantém distância, e sente também o outro, né? Então, obviamente vai ter gente mais expressivo, menos expressivo, mas geralmente no ambiente de trabalho é muito formal, a gente dá delay, né? A gente não tem beijinho, abraço, as coisas todas, não. Eles sabem separar muito bem trabalho e amigo. É tanto que eu me lembro um dia que eu falei, vamos nesse bar, é o bar do meu amigo. Aí a minha colega de universidade, ela falou assim, mas como ele se chama? Não sabe o nome do cara. Eu falei que eu tava chamando de amigo porque eu já tinha ido lá no bar, era um cara simpático, etc. Então já virou, no brasileiro, né? Já virou meu amigo. Amigo aqui na Itália? Para subir no nível de amizade, você diga o que você tem que fazer. Então aqui é todo mundo colega, conhecido, e principalmente no trabalho. No trabalho não existe amizade, né? O trabalho, a gente trabalha. Então isso eu percebi. Trabalhando com eles, e também na universidade tem uma separação entre trabalho, estudo e amizade, né? Horário livre. E que inclusive o meu cliente que está aqui, ele estava vendo uma notícia, inclusive depois eu vou pesquisar isso, que a Itália é um dos países que tem mais qualidade de vida, a relação de qualidade de vida e trabalho, porque os italianos eles fazem muitas atividades extra do trabalho, né? Eles sempre estão saindo, etc. E essa é uma grande diferença entre o mercado de trabalho brasileiro e aquele italiano. O brasileiro, literalmente, a dificuldade. Eu pergunto para brasileiro, o que você faz no seu tempo livre? Não sabe, não tem paixão, não tem. Geralmente eles não fazem esporte, porque, como eu falei, o objetivo é sobreviver, né? Então a gente foge do. Se entra como esporte, né? Fugir para não ser roubada, se esconder. Tô exagerando. Mas assim, geralmente no Brasil a gente tem aquela coisa do trabalhar muito, né? Se você trabalha, fica depois da hora do trabalho, é bonito, Sim, né? É sim, sim. bonito. Uma pessoa, olha só, terminou às 6, mas tá aqui às 8 ainda trabalhando. Aqui como fala Não, meu amigo, deu às 18, a caneta cai da mão. tchau. Aí Tchau. você pode falar tchau. Não, Nesse caso, você não fala tchau. existe isso. Tipo, aqui o horário é muito respeitado. Não é importante se você seja cliente. Mas eu sou cliente. Você é cliente, você vai sair quando a hora da loja fechar. Você não vai ficar aqui até o infinito. Sim, Mas eu tô no restaurante. Não interessa. Não interessa. exato. E isso é muito importante, porque isso vai criando alguns choques culturais, né? Então, muitas vezes eu vejo que isso acontece com os brasileiros. Não, mas tipo, o pessoal não trabalha. Não. Não é que eles não trabalham. E tem regras, né? E aqui as regras eles respeitam. Então, se eles termina de trabalhar às 3, é às 3. Sim, Não é às 3, 10, exato. 13, 15, 18. Exato, sim, sim. Tem mais tempo, por exemplo, é muito comum depois do trabalho, 6, 7, assim, já fazer outra coisa, ou sair por aperitivo, ou fazer, não sei, um curso, uma dança, alguma coisa. Não tem muito essa coisa, assim, eu vi que, em geral, o brasileiro vai muito para a academia, né? A academia não é assim tão assim, vamos dizer, usado como eu vi no Brasil. Mas é mais diversificado, realmente. Você fala, tem a dança, aí eu faço esse curso, aí eu faço essa outra coisa. Aí o brasileiro é já assim, tipo, o que eu preciso para sobreviver. Se eu tenho que fazer um pouco de desporto, eu vou na academia, que é aí mais completo. Eu vou 5 da manhã, 6 da manhã, mas é bem assim, tipo, é essencial, né? Não é que é Exatamente. para hobby, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais admiro
é na cultura italiana. Já que eu estou falando de trabalho, mas aquela coisa de... Realmente aqui não existe uma pressão. Tipo, se você não fizer hora extra, você não vira gente, né? E também tem uma outra coisa associada a isso, que daí, veja aí, vamos ver o que a Fabiana vai dizer a respeito. Eu sinto, Fabiana, aqui nos meus 10 anos de Itália, em muito contato com o mercado de trabalho italiano, que os italianos, de forma geral, eles não têm tanta ambição para crescer no trabalho como o brasileiro tem. Né? Aí daí a gente vai ter que questionar um monte de coisa. Tipo, alguns dos meus clientes falam, Marcelo, porque se a gente não tiver ambição, tipo, fazer aquilo que é normal na Itália, aqui no Brasil, sabe o que a gente tem que fazer? O quanto que a gente tem que trabalhar, o quanto que a gente tem que crescer. Então, de repente, é isso. Mas aqui o italiano, se ele tem um contrato determinado, trabalha as suas 6 ou 8 horas, tá indo de férias em agosto, feliz da vida, né? Sim. Tipo, acabou. Sim. Não, eu concordo, sim. Também por isso que eu tô vendo nesses dias esses artigos, você também postou sobre isso, que tem muitos trabalhadores que não conseguem, né, novos empregados, porque realmente para o italiano se mudar da cidade que ele está para sair da família, para ir morar em outro lugar e ter um salário médio, vamos dizer assim, mesmo que seja médio alto, ele faz as contas com essa coisa de qualidade de vida. Ah, mas sei lá, eu vou morar em Milão, cidade cheia de... Em Gênova eu vou falar uma cidade da neblina. É sempre neblina o tempo todo. E, e é triste, é só trabalho. Realmente eu vou deixar a minha Gênova, o meu mar, a minha focaccia, para ir lá em Milão E eles e pensam trabalhar assim, e ganhar isso. Então, assim, tem muito isso, realmente. E eu acho, assim, que o que vi, porque eu também estou vendo essa mudança, né? Para mim, a Itália mudou, porque depois de 10 anos eu voltei. Eu vi uma coisa assim, várias coisas positivas, mas uma é que a pandemia também aqui influenciou mais essa coisa da ambição. Então, estou vendo mais pessoas que quer crescer de forma assim a criar o próprio negócio, que antes não era assim tanto, que vi mais isso, pessoal, não sei se volto para o escritório realmente, ou se eu crio uma coisa minha. A pandemia, tipo, acho que levantou um pouco essa coisa de empreender, talvez. exatamente. Porque o que que acontece, na minha opinião, vamos discutir aqui. Na minha opinião, uma palavra-chave do mercado de trabalho italiano que a gente já falou é a confiança, fiducia. Mas a segunda palavra, que tá ali bem juntinho, é segurança. O italiano, ele quer se sentir seguro. Sim. Né? Então, assim, por isso do contrato indeterminado, por isso que quem tem um contrato indeterminado, ele pode odiar o trabalho, ele pode não gostar, e essa tendência está mudando, porque eu inclusive, estava vendo as estatísticas, 10% dos trabalhadores gerais da Lombardia, 10% é muito, tá? Pediram demissão, motivo, qualidade de vida. Então, isso, eu tô feliz com isso. Porque se você não tá gostando, você tem que se mudar mesmo. Porque o que acontece? Muitas vezes, aquele ambiente, aquele trabalho, não é adequado para você. Mas tem uma fila de pessoas que queriam o seu trabalho. Então, a gente dá uma movimentada aí e fica cada um no seu lugar. Porque muitas Exato, vezes não gostam do diversifica. trabalho. Diversifica, Exato. exatamente. Então eu vejo que eu sempre vi isso como problema. Aquela ideia de ficar no mesmo trabalho, né? Eternamente, trabalhar 30 anos na mesma profissão. Que de repente você escolheu quando você tinha 15 anos. Estou exagerando, mas você, de repente você mudou, não gosta mais, não está mais interessante. Então, essa coisa dessa prisão, inclusive, como é que eu posso dizer? Para a pessoa que vai contratar, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra o contrato indeterminado, não, tá, gente? Eu sou contra quando a gente está no lugar errado. Eu acho que o trabalho a gente dedica 40 horas semanais. Né? Então, a minha bandeira é: você vai encontrar trabalho, sim, mas por que não encontrar trabalho aonde você possa
realmente se destacar aonde você gosta, onde você possa né, usar os seus talentos ali. Então, essa é uma tendência, os jovens italianos, então isso mudou e a Itália está mudando. E, na minha opinião, isso é uma coisa muito positiva, porque vai forçar a empresa a se esforçar, né? Que é aquilo que já é discurso no Brasil. No Brasil, nos recursos humanos, a gente está muito preocupado em reter os talentos. Aqui é uma coisa que praticamente não fala, que depois de ter contrato determinado. Então, Exato. vai criar essa dinâmica, vai mexer um pouco, as pessoas elas vão ficar mais interessadas, né, com o trabalho, porque quando eu me sinto segura, eu começo a relaxar e cria, não sou a favor de trabalho, como é que eu posso dizer? Trabalho precário, como a gente fala, né? Eu sou a favor que a gente sim tem que ter uma segurança no trabalho, mas não que essa segurança não signifique uma prisão. É disso que eu tô falando. E que essa é uma característica muito forte aqui na Itália também. Sim, claro, sim, sim. Sim, meus coetâneos também, né, meus amigos, o sonho deles sempre foi isso, é procurar um emprego, entrar num emprego que seja para a vida toda. E eu não, assim, tenho 32 anos, assim, não é que é uma geração, poderia dizer nova, né, não é assim, mas tem sim, e aí é uma coisa que ficou, né, agora já a geração, por exemplo, de 20, 25, já vejo que é diferente. Já quer Sim. empreender mais, já tem a mentalidade mais aberta. Assim, eu vejo de forma positiva que realmente pode mudar a Itália de forma positiva. Uma coisa... Sim, sim. Queria falar também sobre os tímidos, né? Que você fala, somos muito diretos, assim. Eu vi também uma vez que você falou, é muito verdade isso, sobre, como é que fala em português? Cara de pau. Cara de pau, né? Que os italianos realmente têm muita cara de pau. Eu sou uma pessoa tímida, eu tô me expondo agora às redes sociais, para mim é um evento isso, é mudança total, mas eu, tímida, vou dizer assim, quando fui no exterior, eu falei, eu não sou tímida no exterior. Não sou, porque um tímido italiano no exterior é um extroverso, é uma pessoa assim, porque eu fui preparada para, por exemplo, na escola, que você tem que fazer todos os exames orais, você tem que falar, exatamente, tudo isso. Aí quando eu fui no exterior, fala isso, faz isso, eu era, tipo, eu falei, então eu não sou mais tímida. Aí eu virei, eu falava, assim, porque era assim, diferente. A minha vergonha era, tipo, na universidade, era fazer um exame que ainda acho absurdo, sei lá, era matemática na biologia, quando eu estudava biologia, na frente de 400 pessoas. E você resolver aquela equação aí na frente de 400 pessoas olhando para você, sendo que você nem sabia fazer bem aquela equação, não é que aí sou mestre em equação, não, né, era... E aí isso que para mim era... Exatamente, os testes, os exames orais aqui, e as provas orais, não é que é num quartinho fechado na sala de aula. Todo mundo está ali escutando, inclusive quer escutar para saber as perguntas que o professor está falando. Sim, e aqui tem essa coisa também do ser direto. Então, o que acontece? Eu observei aqui que eles são bem diretos. Por exemplo, os brasileiros, eles dizem, oi, Fabiana, como é que você tá? Como é que tá o cachorro? Como é que tá a família? Como é que tá os vizinhos? Como é que tá o tempo? Né? Fala aí sobre para depois de meia hora de conversa, perguntar, e aí, vamos fazer? E aí, você fez? E daí, o que você acha? Os italianos vão dizer, oi, fez? Né? Exato, não exato. Gostou, eles dizem. Exatamente. Não gostou de uma coisa, eles dizem na cara. Isso aqui não tá bom. Não é que vai preparar o que você acha. Será que dá pra gente melhorar? Vamos pensar nisso. Assim, ó, e essa é uma coisa que precisa pensar. Eu gosto muito. Porque assim, ó, a gente ser direto, ser honesto, faz a gente perder, né? Economizar tempo.
Claro, Não é isso é que fundamental no trabalho, fundamental. exatamente, não é que se eu dizer, ó, eu não gostei, vamos mudar isso, a gente não leva nada pessoal. Eu digo sempre para os meus clientes e alunos, a gente não leva nada para o pessoal. Aqui na Itália, a gente não pode levar nada para o pessoal. Isso é muito importante. Então, se a pessoa faz um comentário profissionalmente, eu não gostei, não é que ele não gostou de você, não é que você é uma pessoa incompetente. Calma, gente. Exato. Porque temos essa coisa de, às vezes, parecer sem tato. Fala assim? Sem tato? Sem. Ah, mas podia falar de outra forma. Não falou, mas não é contra você. Tanto que tem uma palavra que eu nunca conseguia traduzir em português, que é permaloso. Ser permaloso. Não tem, não consigo achar em português. Você vai, ah, é sensível. Temos também sensível, mas é outra coisa. Permaloso é essa coisa. Seria uma pessoa que se magoa facilmente. Exato, que leva mais a peito, leva mais pro pessoal, não? E é muito, tem muito isso, assim, às vezes eu assim, em geral, porque isso é uma coisa de cultura. Eu vi, na minha experiência, eu também sou brasileira, então assim, não fique falando que fico falando mal de brasileiro, que eu também sou, no final. Mas a parte italiana, quando eu ficava puxando a orelha. Mas eu percebi que tem muito brasileiro permaloso. Mas isso é mais um choque cultural, porque por que você falou isso de mim? Não tenho nada contra você. É só essa forma que você fala direta, que pode parecer ruim. Exatamente. E aí o brasileiro pode construir essa imagem de ser permaloso. Mas não tem nada contra ele. Não tem nada. Aquilo que eu sempre falo, uma coisa é aquilo que você é, uma outra coisa é aquilo que você faz. Você, inclusive, pode tomar decisões erradas no trabalho, você pode fazer um trabalho que não chegou ao resultado, mas isso não vai significar que você seja competente. Então, se a pessoa vai dar um feedback para você, é um feedback na atividade que você fez. Isso é muito importante. Foi um prazer, Fábio, estar aqui com você. Prazer, eu tenho que agradecer. Foi uma ótima conversa, muito leve, mas muito importante para todo mundo. E eu espero que vamos fazer outras. Tem alguns tópicos que não conseguimos falar, mas depois a gente normal. Vai fazer outras. A próxima que a gente vai fazer vai ser em italiano, viu, gente? Então, assim, aqueçam os italianos de você, então vai nem saber, a gente vai fazer em italiano. Vamos fazer em italiano, sim. Aí, outra em português, alternando aí. Exatamente. Então, tá bom. Tá bom. Então, um beijo a você, abraços a todos e a gente se vê aí. Tchau. Tchau, tchau.